1h30 da tarde, temperatura em torno de 98,5 graus, temperatura ambiente 26,9. Não sei se dá pra ver, mas está saindo vapor de água, né? A água está evaporando, desceu novamente o nível, tá? Literalmente a água está fervendo dentro do tubo de vácuo. E fervendo mesmo, literalmente fervendo, tá borbulhando lá dentro. Inclusive até a rolha que eu tinha colocado aqui, ela saltou. Ai, caramba! Por causa da pressão e o vapor tá muito quente. Tá muito quente. Bom dia, pessoas do canal, visitantes, fiéis seguidores. Então, eu consegui finalmente testar o tubo de vácuo com sol. É uma coisa que nessa época do ano aqui é meio relativamente rara. Depois aí de alguns dias com chuva e céu nublado, finalmente tivemos sábado e domingo com uma quantidade até boa de sol, né? Tempo mais ou menos nublado, mas com bom sol. E o resultado me impressionou de novo, né? Eu já estava impressionado com esse tubo a vácuo, né, pelo fato de ele conseguir gerar um calor razoável, mesmo com céu nublado. E com sol, realmente um resultado bastante positivo. Eu gostaria só de fazer aqui algumas observações. Primeiro, aquele vídeo que eu havia visto, né, que eu comentei lá no primeiro vídeo dessa série, inclusive eu vou montar uma playlist para juntar todos os vídeos, todos os testes que eu estou fazendo aqui sobre esse tubo a vácuo, porque eu acho que vale a pena e eu pretendo fazer mais testes ainda no futuro. Depois eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um link para a playlist, que daí você tem lá todos os vídeos, né, que foram feitos sobre o tubo a vácuo. Então, eu comentei no começo, lá no primeiro vídeo, eu acho que eu tinha visto um vídeo de um rapaz que provavelmente era de Curitiba, se eu não me engano, e ele havia feito um teste parecido com o que eu fiz. Ele colocou o tubo a vácuo lá no jardim de casa e pegando sol e mediu a temperatura, e segundo aquele vídeo chegava a ferver a água mesmo com céu nublado. Tá, esse era o vídeo que eu tinha visto, mas você sabe como é, né? Internet, o pessoal grava coisas aí que mesmo você vendo o vídeo não dá para acreditar, porque sei lá, né? Pode ter algum truque ali. Então, agora é que eu tenho o meu próprio tubo a vácuo, eu posso fazer o teste eu mesmo e ver eu mesmo com meus próprios olhos se aquilo realmente era verdade ou não. Resumindo, não era verdade. O tubo a vácuo ele consegue gerar sim um calor razoável, mesmo com céu nublado, como eu mostrei nos vídeos anteriores, aí algo em torno de 40 graus, podendo às vezes até chegar a 50 graus com céu nublado, mas não chega ao ponto de ferver a água. Com céu nublado não, com céu nublado não. E agora eu tive a oportunidade de testar ele com sol e realmente ele chega a ferver a água. Só que assim, não é você colocar ele lá e esperar 1 ou 2 horas e pronto, a água está fervendo. Não, ele demora. É importante notar que ele tem um efeito cumulativo. Então ele tem a questão ali do vácuo, que o vácuo é justamente para ele não perder calor à noite. Então ele tem um efeito cumulativo, que ele esquenta a água num dia e ele vai perder uma X porcentagem de calor durante a noite, e no dia seguinte ele vai aquecer, né, em cima daquilo que ele já tinha aquecido no dia anterior. Então eu mostrei aqui nos vídeos anteriores, né, que ele chegava ali a uns 40, 50 graus e durante a noite perdia a temperatura. Na manhã seguinte ele estava com algo em torno de 25 graus.
Então ele começava a aquecer a partir dos 25 graus. Então eu fiz questão de gravar aqui 2 dias seguidos de sol, não sol, né, mas enfim, com uma boa quantidade de sol, justamente para registrar esse efeito cumulativo. Então ele começou num dia ali com tantos graus e somou a temperatura ao longo do dia, e no dia seguinte, né, ele aqueceu mais um pouco. Então assim, para o clima do Paraná, eu entendo assim que a minha conclusão é que em 2 dias o tubo de vácuo consegue fazer a água realmente chegar ao ponto de ebulição. Ela começa a borbulhar e ferver, né? Inclusive eu até tive que no final da tarde tirar o tubo ali, eu puxei ele meio para o lado, coloquei ele meio na sombra, porque eu achei que estava borbulhando demais, a água estava fervendo demais lá dentro, e tem um problema, que assim, esse tubo ele é extremamente resistente, é muito difícil ele quebrar. Inclusive uma dúvida que eu tinha até é se ele suportaria chuva de granizo, que é comum aqui no Paraná. Vai que eu pago aí R$ 1.500, R$ 2.000 num conjunto de tubos de vácuo desse e na primeira chuva de granizo quebra tudo e eu perco o investimento, né? Então eu passei aí o final de semana passado, na verdade o final de semana retrasado, buscando vídeos no YouTube sobre isso. Depois eu posso até num próximo vídeo colar pelo menos uma parte desses vídeos que eu vi, que eram vídeos norte-americanos, né? Porque infelizmente os brasileiros não se dão ao trabalho de fazer esses vídeos assim. E assim, eu vi um vídeo que ele pegava um tolete, né, de, sei lá, uns 10 centímetros de diâmetro, de gelo, amarrado numa corda e jogava com toda a força contra o tubo. E o tubo não quebrou. Então, cara, esse tubo é extremamente resistente. Ele é feito realmente para aguentar muita pancada. Então ele provavelmente ele vai aguentar chuva de granizo tranquilo. Mas ele não é indestrutível. Como eu vi lá nas minhas andanças pelo YouTube, um outro vídeo de um rapaz que parece que ele tem uma loja e ele vende equipamentos, né, de tubo a vácuo. E ele, num dos vídeos, ele dá essa dica, né, de que inclusive quando você vai fazer a instalação, se for com sol, se não for dia nublado, você jamais deve instalar ele vazio. Você tem que encher ele com água e fazer a instalação dele com água, inclusive no boiler, né, que você vai encaixar ele ali no boiler, não cheio totalmente, claro, porque senão não tem como você trabalhar, mas você ter ali uma quantidade de água. Por quê? Porque eu medi aqui num dos vídeos, né, ele vazio, ele chega ali em torno de 70 graus, 60, 70 graus, vazio. Com dia nublado, com dia de sol, certamente ele vai chegar a bem mais do que 70 graus. E se você deixar ele esquentar muito no sol e depois você jogar dentro dele água, entre aspas, fria, né, porque para a temperatura que ele está, água a temperatura ambiente de 20 graus é quase praticamente fria. Ele pode dar um choque térmico violento e rachar o vidro. Então o vidro não é indestrutível e esse rapaz ele comentou inclusive que ele trabalha na instalação desse tipo de equipamento. E ele comentou que já houve um caso, né, de uma pessoa que pediu lá para um pedreiro instalar o sistema e o pedreiro não sabia disso, foi lá, instalou tudo e quando colocou a água para circular, rachou todos os tubos a vácuo do sistema. Então isso é uma dica importante que a gente não pode esquecer se for trabalhar com esse tipo de equipamento. Então ele é muito resistente, mas ele não é indestrutível. E essa questão do choque térmico é uma coisa que a gente tem que ter sempre em vista quando vai, pelo menos na hora de fazer a montagem do equipamento. Mas então, eu vi que ele estava esquentando demais, a água estava fervendo e estava borbulhando e saindo muito vapor, né? Inclusive até chegou ali teve um pequeno estouro que ele jogou aquela rolha de isopor que eu tinha colocado, ele jogou para cima e respingou água ali
um pouco de água quente e tal. Então eu fiquei com medo, porque assim, a água estava fervendo na parte interna do tubo, mas na parte externa ela estava fria, entre aspas, né, a temperatura ambiente. Né, eu estava com receio ali de que de repente ali naquela junção da borda ali onde é a junção entre o tubo interno e o tubo externo deve-se um problema ali de diferença de temperatura e ele acabasse rachando. Então eu peguei e coloquei ele mais afastado num canto para pegar um pouco de sombra, né, para não correr o risco de ele eventualmente acabar rachando. Mas assim, eu fiquei super satisfeito com o resultado. Ele esquenta muito, com sol ele esquenta realmente muito, né? E outra dica importante, né, que alguém comentou num dos vídeos anteriores, aonde que eu compro? Bom, esse eu comprei no Mercado Livre. E se você for comprar, é importante você ter também em mente outro detalhe, que esse tubo que eu comprei, ele tem 47 milímetros de diâmetro externo. Mas a maioria dos tubos que são vendidos no Mercado Livre, eles têm 58 milímetros de diâmetro externo, né? 5,8 centímetros. A maioria dos que são vendidos hoje é de 58 milímetros. Então, se você for comprar, você deve prestar atenção para isso. Se você vai comprar tubo avulso só para brincar, só para fazer experiência, não tem problema. Mas se você for montar o kit, né, que ele vem com o boiler ou uma peça ali para você encaixar os tubos, tem que ser na medida correta, senão você não vai conseguir encaixar os tubos depois, ok? Então é isso por hora. Estou muito satisfeito com o resultado desses testes. Impressionado, né, com o fato de ele conseguir produzir calor mesmo com céu nublado e da quantidade de calor que ele produz com sol. A princípio eu não estava pensando em comprar um sistema desse agora, porque o mais barato que eu achei no Mercado Livre era R$ 2.000, só o conjunto de tubos a vácuo, mais aquela peça que fica em cima para encaixar os tubos a vácuo. E com boiler, o mais barato na faixa de R$ 5.000. Então não estava pensando realmente em comprar isso agora, talvez no ano que vem. Mas eu fiquei tão satisfeito com o resultado que eu estou pensando em dar uma mexida nas minhas contas e ver se eu compro isso ainda esse ano. Porque, assim, é uma fonte de água quente, né? E ele pode aquecer a água até com dia nublado, não faz milagre, mas ele consegue ter um aquecimento razoável ali para, pelo menos para você usar uma água morna na torneira da pia, já é interessante. E sem gastar eletricidade para isso. E com o sol, você conseguindo gerar calor a ponto de fazer a água ferver, cara, isso é muito interessante. Dá para pensar assim em muitas possibilidades, né? Um colega sugeriu aí de repente usar junto com um gerador de hidrogênio, né? Você aquece a água porque a água quente ela é mais fácil quebrar a molécula, você gasta menos eletricidade para quebrar as moléculas em hidrogênio e oxigênio. Dá para aquecer a água para a caixa d'água, claro. Dá para fazer o sistema que é o que era a minha intenção principal, fazer um sistema de aquecimento para o ambiente interno da casa usando essa água quente. Eu estava comentando também com outro colega que eu já estava construindo um fogão com uma serpentina de cobre, com a intenção de usar o fogão a lenha para aquecer a água da caixa nos dias em que não tem sol, que aqui em Curitiba no inverno às vezes a gente tem às vezes quase 2 semanas de céu nublado direto. Com o céu nublado, né, o aquecedor solar convencional, aquele de placa plana, ele é completamente inútil, ele não aquece nada da água. Então, e esse aquecedor a vácuo, pelo menos ele consegue aquecer alguma coisa, né? Talvez não dê para tomar banho, mas dá para pelo menos usar na torneira. E dá para de repente aquecer água para gerar energia com pastilha Peltier. Enfim, dá para imaginar um monte de coisas que dá para você fazer com água quente. Inclusive, tem um canal norte-americano que eu acompanho, né, que ele fez um experimento de usar esses tubos a vácuo para produzir vapor com água
e esse vapor e pressão fazer funcionar uma turbina de Tesla ligada a um pequeno gerador para produzir eletricidade. Enfim, a criatividade ao limite, dá para fazer muita coisa interessante com água quente. Então, eu estou pensando seriamente em dar uma mexida, ver, né, dar uma estica, puxa aqui e lá, e nem que seja parcelado em 12 vezes no cartão de crédito, dar um jeito de comprar um conjunto desse e montar aqui, nem que seja só para fazer experiência, porque na verdade água quente para mim, eu estou usando aquecedor a gás e isso funciona bastante bem. Então, em termos de finança, para mim não faz muita diferença. Ah, vai economizar no gás, mas eu já gasto tão pouco com gás que realmente não vai fazer muita diferença. É interessante pelo fato de você ter um sistema que produz água quente sem precisar do gás, porque um dos fatores muito importantes para mim é não depender de fatores externos, né? E o gás, querendo ou não, ainda que seja barato, é um fator externo. Vai que os petroleiros resolvem fazer greve, subir o preço do gás, os caminhoneiros resolvem fazer greve e você fica sem gás. E sem gás, no meu caso, fica sem tomar banho também. Isso não seria nada legal. Então, você tendo um sistema que produz calor sem você depender de gás, sem você depender de fatores externos, você fica independente nessa parte. Então, se os petroleiros resolverem fazer greve, se os caminhoneiros resolverem fazer greve, se resolverem aumentar o preço do gás, tanto faz. Para mim não faz diferença nenhuma, porque eu não dependo disso para manter o meu conforto e a minha qualidade de vida. Esse é um ponto muito importante, né? Isso é uma das principais razões que me levam a pensar seriamente em comprar um conjunto de tubos a vácuo. Bom, pessoal, é isso. Eu vou colar aqui agora os vídeos completos que eu fiz dos 2 dias que eu fui gravando, né, ao longo do dia, mostrando o quanto sobe a temperatura, né, como o tubo de vácuo aquece, e vocês analisem aí e tirem suas próprias conclusões, ok? Dúvidas, sugestões, comentários, ponham aqui na parte de comentários e vamos conversando, tá bom? Quem quiser trocar mais ideias sobre esse projeto e outros projetos sobre energias alternativas e tal, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo um link para um grupo no Telegram, que lá a gente pode conversar, trocar ideias à vontade, né, dentro de um grupo de pessoas que está lá para isso mesmo, né, para discutir esse tipo de assunto, tá bom? Então, abraço. Se você gostou desse vídeo, se ainda não é assinante do canal, assina para ver os próximos vídeos. Com certeza eu vou fazer mais vídeos sobre testes com os tubos de vácuo. Eu gostei muito dessa brincadeira. E outras coisas, né, sobre bobina de Tesla, painéis solares fotovoltaicos. Em breve eu vou estar fazendo uma pequena atualização no meu sistema fotovoltaico, colocando um no break, né, como no lugar do inversor, para ele poder fazer o chaveamento entre energia do banco de bateria e energia da rede. Mais tarde eu vou fazer um vídeo sobre isso. É isso. Curte o vídeo se você gostou, que isso ajuda a divulgar essa informação para outras pessoas na internet também. E todos aprendemos juntos. Ok? Abraço e até mais. Bom dia, começando um novo dia. Aqui já subiu um pouco a temperatura. Eu tinha visto há pouco e estava 11 graus a temperatura externa e 33 a temperatura da água. Então agora apareceu o sol e já subiu um pouco a temperatura rapidamente. Então hoje parece que finalmente vamos ter sol, o sol nascendo lá. 9 horas 47,8 graus, 17 externo. O sol sumiu um pouco, né? Voltou a ficar um dia meio nublado, né? Como é normal aqui da região. Mas vamos ver se o sol volta a aparecer novamente para aquecer mais água no tubo a vácuo. 10 horas, temperatura da água 55, claridade aqui atrapalha um pouco para pegar a imagem. 55,4 temperatura da água, 18 temperatura ambiente.
A minha preocupação só é não passar dos 70 graus, porque esse termômetro ele só mede até 70 graus. Fora isso, né? Manda ver. Temos novamente o sol aparecendo, o sol vai e volta, vai e volta, vai e volta, e pelo jeito vai ficar assim o dia inteiro, mas tem sol. Vamos ver como que chega a temperatura máxima. Vamos ver como que chega a temperatura máxima até o final do dia. Horas, temperatura da água, caramba, 68,1 graus. Já está beirando o limite do termômetro, beirando o limite do termômetro que é 70 graus. Temperatura ambiente 22 graus. Meio-dia, eu coloquei aqui um tampão de isopor, porque a água estava evaporando bastante, então eu enchi aqui, completei, né, até essa parte de cima aqui com água, tampão de isopor, e coloquei aqui um outro termômetro, né, termômetro de espeto, para medir, porque esse aqui de baixo ele só mede até 70 graus, e esse aqui ele mede até 300 graus, então tá aqui a temperatura agora é essa, meio-dia, 69,2 graus. Isso. 69,2 graus temperatura da água, meio-dia. Ok? Então agora vamos fazer assim, com um tampão de isopor para não deixar a água evaporar e não baixar o nível, e o termômetro aqui para medir a temperatura. Eu vou tirar ele daqui para não deixar ele torrando aqui no sol, e depois eu coloco ele de volta para medir 1 hora da tarde e ver como que tá a temperatura a 1 hora da tarde. Uma hora da tarde, 1 hora da tarde, temperatura da água 80 graus. 80 graus, ponto 5, ponto 5, ponto 6. 80 graus, temperatura ambiente 21,5 graus. Nada mal. Nada mal. 80 graus para um céu parcialmente nublado, hora tem sol, hora não tem sol. Tá bom. 2 horas da tarde, 70. Caramba, não dá para enxergar direito. 79 graus. 2 horas da tarde, 79,3, 79,2 graus, temperatura ambiente 21,2. 4 horas da tarde, 4 horas da tarde, e a temperatura é esta aqui. Deixa eu tapar um pouco da claridade aqui. 78,7 graus na água. 78,7 graus na água, dentro do tubo. Temperatura ambiente 19,9 graus. É isso aí. Hoje tivemos uma quantidade até boa de sol, apesar de esse tempo tá a previsão ser nublado, né? Nublado com sol, ou seja, hora tem sol, hora não tem sol, tem bastantes nuvens, mas é isso aí. São 8 horas da manhã e a temperatura da água está assim, 33,6 graus. 33,5, 33,6. Com o tampão aqui de isopor, mas dá para perceber que aqui ele evaporou bastante água, né? Então ó, ele está abaixo aqui do nível da pintura de absorção, evaporou alguns bons ml de água. Mas enfim, vamos ver se hoje vai ter sol e se dá para testar novamente o aumento de temperatura com sol. Muito bem, são 9 horas. Caramba, tá uma claridade, não deixa enxergar direito. 9 horas, temperatura da água 42 graus, ponto 7. 42 graus, ponto 8, e subindo. Ponto 7, ponto 8, 42 graus, temperatura ambiente
18 graus, sol começando a aparecer. A expectativa para hoje é que a temperatura ela chegue a 90 graus dentro do tubo, porque eu imagino que ele tem um fator cumulativo, né? Então hoje, como ele começou a temperatura com 33 graus, ao contrário dos outros dias que começou com 25, né? E ontem chegou no máximo de 80 graus, eu imagino que pelo efeito cumulativo hoje ele deve chegar a 90 graus a temperatura interna. Se o Sol contribuir, né? Vamos ver como que vai ser hoje. Então, agora é 11h30 e a medição é esta: 76,7 graus, 76,8 graus da água interna. É interessante perceber que à medida que a água esquenta, não sei se dá para ver direito aqui no vídeo por causa da claridade, mas o nível da água subiu, né? A água expande quando ela esquenta. Olha só, antes ela estava abaixo do nível da pintura, agora está aqui aproximadamente 1 centímetro acima do nível da pintura. Então ela aqueceu, ela expandiu. Interessante. Nunca tinha prestado atenção nesse tipo de detalhe. Temperatura ambiente, 26 graus. 26,9 graus. É isso aí por hora. Eu vou tirar esse termômetro daqui para não deixar ele torrando no sol. Né? Mais tarde 77,1 graus. Está subindo. Estamos com bastante sol. A temperatura está subindo. Então eu vou tirar esse termômetro daqui para não deixar ele torrando à toa aqui no sol. Depois eu coloco ele de volta para fazer uma nova medição. Até mais. 1h30 da tarde. Temperatura em torno de... Deixa eu ver se eu consigo pegar... 98,5 graus. Ai, câmera, ajuda aí. 98,5 graus. Nada mal. Nada mal. Temperatura ambiente 26,9. Isso, 26,9. Nada mal, 98,5 graus, 98,6 graus. Muito bom, muito bom. Não sei se dá pra ver, mas está saindo vapor de água, né? A água está evaporando, desceu novamente o nível, tá? Literalmente a água está fervendo dentro do tubo de vácuo. E fervendo mesmo, literalmente fervendo, tá borbulhando lá dentro. Inclusive até a rolha que eu tinha colocado aqui, ela saltou. Ai, caramba! Por causa da pressão e o vapor tá muito quente. Tá muito quente. É isso aí.